Olá a todos, bem-vindos à aula 10 de equações diferenciais. Hoje nós vamos falar sobre o método da redução de ordem e também sobre o método dos coeficientes indeterminados, também conhecido como método dos coeficientes a determinar. Começando com o método da redução de ordem, que é destinado a resolver EDOs que não possuem coeficientes constantes, desde que se conheça uma de suas soluções. Seja então uma EDO com esse formato de segunda ordem, onde temos uma solução y1 já conhecida. O método consiste em considerar que a segunda solução é, na realidade, o produto da primeira solução por uma função da variável independente t, que eu chamei aqui de v de t. Então, nós consideramos que essa segunda solução é o produto de v de t pela função conhecida y1. Então, se nós determinarmos a função v, a solução y2 também fica determinada. Mas como determinar essa função v de t? A resposta é simples. Nós precisamos substituir y2, a sua derivada e a sua derivada segunda na EDO que queremos resolver, obtendo então uma EDO de segunda ordem, só que na variável v. E agora substituímos v' por w, então fazemos uma troca de variável, e com isso nós obtemos uma nova EDO, mas agora de primeira ordem, em uma outra variável w. Essa outra EDO pode ser resolvida, por exemplo, pelo método do fator integrante, e aí nós encontraremos w. Uma vez encontrada a função w, basta integrar o resultado e encontraremos a função v, que na realidade será uma família de infinitas possibilidades para a função v, devido às constantes de integração que vão aparecer. Como nós queremos a v mais simples possível, nós podemos estipular valores para essas constantes, de forma que a v obtida seja a mais simplificada possível. O método é chamado de redução de ordem porque nós saímos de uma EDO de segunda ordem e chegamos a uma EDO de primeira ordem, então ocorre uma redução na ordem da equação a ser resolvida. Na prática, nós temos aqui para resolver um exemplo, essa EDO, sendo que a variável independente está sendo considerada sempre maior do que zero, e sabemos que t elevado a menos 1 é uma de suas soluções. Queremos determinar a segunda solução e mostrar que a primeira, juntamente com essa segunda solução, são soluções fundamentais. Nós vamos encontrar a segunda solução com base no método de redução de ordem. Para isso, vamos considerar que essa segunda solução, y2, é o produto de uma função v de t pela primeira solução, que é t a menos 1. Derivamos essa função uma vez, derivamos duas vezes, que na realidade é simplesmente a derivada primeira da derivada primeira. Resolvendo aqui essas derivadas e simplificando ao máximo, encontramos que a derivada segunda é dada por essa expressão. Agora, nós substituímos y2, a sua derivada e a derivada segunda na EDO. Então, vamos ter 2t² vezes a derivada segunda, mais 3 vezes t vezes a derivada primeira, menos a função y2, que é vt a menos 1. E esse resultado tem que ser igual a zero. Agora, aplicando a distributiva aqui nesses dois primeiros termos, nós vamos ter esse resultado. Lembrando que teremos aqui que operar potências de mesma base. Então, por exemplo, 2 menos 1 é 1. Depois, 2 menos 2 é 0. E é por isso que aqui aparece só 4v'. E assim sucessivamente. Agora temos esses três termos que podem ser cancelados, porque menos 3vt a menos 1 com menos vt a menos 1 é igual a menos 4v vezes t a menos 1, que vai cancelar com mais 4vt a menos 1. Obtemos, então, 2v duas linhas t menos v' igual a zero, que é uma equação de segunda ordem na variável v. Fazemos a mudança de variável, v' igual a w, e essa EDO se torna essa EDO na variável w, mas de primeira ordem. E é essa que nós vamos resolver. Então, temos essa EDO de primeira ordem, pode ser reescrita dessa forma. A partir daqui, nós percebemos que essa equação asterisco
tem menos 1 sobre 2t como função p de t, que é aquela que acompanha w. A integral de p de t é menos meio integral de 1 sobre t dt, que é igual a menos meio ln de t mais uma constante. Aqui nós não precisamos colocar módulo de t, porque o t por hipótese é maior do que zero. Então, o fator integrante é exponencial da integral de p de t, podemos considerar a constante igual a zero, e chegamos que o fator integrante é t elevado a menos meio. Multiplicamos agora a equação asterisco pelo fator integrante que foi encontrado e obtemos essa equação. Sabemos que ao fazer isso, o resultado aqui do lado esquerdo é a derivada do produto entre a função desconhecida e o fator integrante. Então temos essa derivada igual a zero. Agora podemos integrar ambos os lados, encontrando que wt a menos meio é igual a uma constante que eu chamei de K1. Dividindo ambos os lados da igualdade por t elevado a menos meio, encontramos que w é igual a K1 vezes t elevado a meio. Encontramos w, mas precisamos encontrar v. Mas sabemos que v' é igual a w. Então temos essa igualdade. Agora, integrando ambos os lados, obtemos que v é K1 vezes a integral de t elevado a meio, que é, portanto, K1 vezes t elevado a 3 meios sobre 3 meios mais uma constante. Aplicando a distributiva aqui, obtemos que v de t é 2/3 K1 t a 3 meios mais K2, que é o produto das duas constantes. Então essa é a função v de t, na realidade uma família infinita de funções v de t. Queremos a função v de t mais simples possível. Então podemos, por exemplo, considerar que K1 é igual a 3 meios e que K2 é igual a zero. Fazendo isso, nós obtemos que a função v de t é t elevado a 3 meios. Sendo assim, como y2 é o produto de v vezes a função y1, nós concluímos que a solução y2 é igual a t elevado a meio. Já tínhamos a solução 1, agora temos a solução 2. O Wronskiano entre essas duas soluções é dado por esse determinante, as duas soluções e as suas respectivas derivadas. Efetuando os cálculos, encontramos 3 meios vezes t elevado a menos 3 meios. Esse resultado é sempre diferente de zero para qualquer t maior do que zero, que são os t's que a variável independente pode assumir nesse problema. Então temos que o Wronskiano é sempre diferente de zero e, portanto, as duas soluções, y1 e y2, essa que já era conhecida e essa que foi determinada pelo método da redução de ordem, são soluções fundamentais. Em particular, já que são soluções fundamentais, a combinação linear entre elas forma a solução geral da equação diferencial que foi dada. Próximo passo, compreender o método dos coeficientes indeterminados, também conhecido como método dos coeficientes a determinar. Nós vamos considerar uma EDO não homogênea com esse formato que eu chamei de equação 1. Então percebam que aqui não é zero, é uma função g de t qualquer. O que é necessário é que p, q e g sejam contínuas no mesmo intervalo. A equação homogênea associada à equação 1 significa simplesmente considerar aqui o mesmo lado esquerdo, mas considerar que g de t é igual a zero, e eu chamei essa equação de 2. Um teorema muito importante, que é o teorema base para entender esse método, é que a solução geral da equação 1, que é a equação não homogênea, tem a seguinte forma. Ela é a combinação linear entre as funções y1 e y2, ou seja, c1, y1 mais c2, y2, mais um y em caixa alta, sendo y1 e y2 as soluções fundamentais da equação 2, ou seja, as soluções fundamentais dessa EDO homogênea, e y aqui em caixa alta é uma solução particular da equação 1. Então, se eu resolvo a equação homogênea associada e acho a sua solução geral, e encontro uma solução particular da equação 2, quando eu somar a solução geral da equação 2 mais uma solução particular da equação 1, eu tenho a solução geral da equação 1. Ok? Então, nós vamos resolver uma EDO desse tipo para perceber como que o método pode ser utilizado. Nós vamos encontrar uma solução particular dessa equação não homogênea e, em seguida, vamos encontrar a sua solução geral. Percebam o seguinte,
Vamos considerar y grande, y em caixa alta, uma solução particular dessa EDO. E para que ela seja solução dessa EDO, é preciso que, ao ser substituída no lugar de y duas linhas, de y' e de y, o resultado seja igual a 3 exponencial de 2t. Mas como a derivada de uma exponencial do tipo e elevado a t sempre é a vezes e elevado a t, significa que é muito provável que essa candidata à solução y tenha o formato e elevado a t. Porque quando for derivada várias vezes substituída aqui, o resultado tem que ter um formato ainda do tipo exponencial. Então é plausível considerar que essa candidata à solução y tem o formato a vezes exponencial de 2t, sendo esse a o coeficiente que nós teremos que determinar. Se y tem esse formato, a derivada de y tem esse formato e a sua derivada segunda vai ter esse formato. Agora nós substituímos y, y' e y duas linhas na EDO e vamos obter esse resultado. Derivada segunda menos 3 vezes a derivada primeira, então 3 vezes 2, 6, depois vezes a vezes e elevado a 2t, menos 4 vezes y, que é 4ae elevado a 2t. Esse resultado tem que ser igual a 3 vezes e elevado a 2t. Aqui nós temos dois elementos simétricos, vão se cancelar, e chegamos em menos 6a e elevado a 2t igual a 3e elevado a 2t. As exponenciais podem se cancelar, menos 6 passa dividindo, ou dividimos ambos os lados por menos 6, e chegamos em a igual a menos meio. Então, esse y em caixa alta vai ser de fato solução particular dessa equação diferencial não homogênea só se o a for igual a menos meio. Sendo assim, essa solução particular é igual a menos meio exponencial de 2t. Com certeza, essa função é uma solução particular dessa equação diferencial não homogênea. Agora, nós tomamos a equação homogênea associada, que é simplesmente, voltando aqui, considerar essa equação diferencial com essa função aqui igual a zero. Então, nós temos essa equação homogênea associada e vamos resolver essa equação. A sua equação característica é R2 menos 3R menos 4 igual a zero, que tem como raízes R1 igual a 4 e R2 igual a menos 1. Sendo assim, as soluções dessa EDO, aquelas no formato exponencial, são e elevado a 4t, que é o R1, e e elevado a menos t, por causa do R2. Então, essas são as duas soluções fundamentais dessa equação homogênea associada. Sendo assim, a solução geral da EDO não homogênea, de acordo com o teorema que foi apresentado, vai ser a combinação linear dessas duas soluções da homogênea associada, mais a solução particular que foi encontrada pelo método dos coeficientes a determinar. Percebam que, nesse caso, nós consideramos que a solução particular tinha um formato específico. Para cada tipo de função g de t lá da equação diferencial não homogênea, é necessário perceber qual deve ser o formato da solução particular. Para isso, nós podemos, por exemplo, seguir essa tabela aqui, que de acordo com a função g de t que aparece na equação diferencial, nós podemos determinar qual deve ser o formato da solução particular. Nesse caso, como a g de t tinha esse formato, eu considerei que a solução particular tem esse formato. Se ela tivesse um formato polinomial, nós também poderíamos induzir aqui um formato polinomial para a solução particular. Já se ela tiver um formato de cosseno ou de seno, a solução particular tem que ser uma combinação linear de seno e de cosseno, porque quando eu for derivar cosseno e seno, vão aparecer cosseno e seno. Por exemplo, cosseno derivado vai aparecer seno. Se eu derivo de novo, aparece cosseno. Então, na hora de substituir, mesmo g de t sendo um cosseno, na substituição vão aparecer cossenos e também senos. Por isso que é preciso que na solução particular apareçam as duas funções, ok? Então, essa tabelinha pode ser utilizada para isso. Nos próximos dias, eu pretendo colocar mais um exercício resolvendo uma outra equação diferencial não homogênea usando o método dos coeficientes indeterminados, em particular uma que envolva funções com g de t sendo trigonométrica.
Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.